Aleluia. Aleluia. Hoje eu não preciso nem perguntar como vai ser o culto aí, não é? Há uma presença de Deus muito forte aqui, muito marcante. Vocês estão me ouvindo bem aí? O som tá uma voz assim, minha voz está abafada, né? Porque senão, ó, não há nenhum problema. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 11. Aleluia. Imagine como será no céu, né? É por isso, eu acho, pastor Edelfonso, nosso secretário de missões, eu acho que foi num ambiente assim que a pessoa compôs aquele hino, né? Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Não é, irmãos? Aleluia. Eu quero ler apenas o versículo 43 do capítulo 11. É um texto muito conhecido dos irmãos. João 11, 43. Eu quero, quantos irmãos acham aí, sempre lembrar, hoje é um dia memorável, solene. Nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, cumprindo uma ordenança de Cristo. E é sempre bom lembrar que, eu disse isso aqui quarta-feira, que Jesus não nos mandou comemorar seu nascimento, não nos mandou comemorar sua vida, não nos mandou comemorar seus milagres, mas Ele nos mandou celebrar sua morte. E não é à toa que Salomão foi inspirado por Deus, lá em Eclesiastes, no capítulo 7, verso 1, que ele fala assim, ó, melhor é a boa fama do que o melhor perfume. E melhor é o dia da morte que o dia do nascimento de alguém. Olha que coisa, a Bíblia é tremenda, né, irmãos? Porque o fim é melhor que o começo. Para os crentes de verdade, o fim é melhor que o começo. Então, eu vou ler depois, já está ali projetado. Depois a igreja repete. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Podeis assentar? Quando a gente vem para o culto, a gente está sempre disposto a ouvir o que Deus quer falar conosco. Porque talvez aqui é o único momento que você vai despir de você mesmo e deixar o Espírito Santo ocupar teu ser. E a partir dessa experiência e a partir de amanhã, você começa a ter uma vida diferente. E eu creio que nessa noite, Deus vai falar algo poderoso ao seu coração. A mensagem vai ser curta, vai ser breve, nós vamos celebrar a ceia. E é claro também, quero louvar a Deus pela vida da coordenação dos nossos adolescentes, pelo apoio dos pais. E eles foram e voltaram em paz. É muito difícil ter uma vida cristã sem viver experiências reais com Deus. Normalmente, as primeiras experiências reais que a gente vive com as coisas sobrenaturais, com o mundo espiritual, a gente vive nesses ambientes, ambiente da igreja, nesses ambientes. Raramente a gente ouve o testemunho de alguém que vive sozinho. É claro que existe, né? Porque nós não podemos nunca padronizar Deus. Mas, normalmente, as experiências com o mundo sobrenatural, com o mundo espiritual, a gente vive nesses ambientes. Eu creio que muitos adolescentes, se guardarem
e usarem bem o que eles receberam sexta, sábado e hoje pela manhã, eles serão ainda mais santos e vão estar definitivamente no processo de santificação, sendo aquilo que Jesus nos ensina a ser, são novas criaturas. Amém? E é sempre bom, eu sempre gosto de lembrar, quando eu leio o Evangelho de João, para você que lê pouco a Bíblia, leia o Evangelho de João. Sabe quando você compra um equipamento, né, e tem um manual dessa grossura, mas tem uma página só, curtinha assim, né? Não foi eu que inventei o que eu estou dizendo aqui agora. E assim, ó, atenção, leia antes de usar. Assim é o Evangelho de João. Se você quer ser cristão, leia o Evangelho de João. Um bom cristão. Porque não é só pelos 7 sinais que ele mostra a deidade de Cristo. Não é só pelos 7 discursos sobre as 7 pregações que João, inspirado por Deus, nos revela através do seu Evangelho, mas também pelas 7 vezes que o próprio Deus se revela a nós, dizendo: eu sou. A mesma expressão que ele usa lá quando Moisés vai ter o primeiro encontro com Deus. Ele diz: ó, tira o sapato aí, esse lugar que você está é um lugar santo. E diga que eu sou. El Shaddai. No hebraico é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E meus amados irmãos, mas também porque João, lá no capítulo 20, penúltimo capítulo do livro do Evangelho de João, e é o único evangelho que está claro, transparente, qual é o propósito. João escreve no último verso, no verso 31, ele explica qual é o propósito daquele evangelho. Ele não é um evangelho sinótico, ele tem coisas do Evangelho de João, como a ressurreição de Lázaro, que é só ele que relata. E ele escreve então: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, na verdade, está dizendo assim: eu estou ensinando para vocês como é, o que você tem que fazer, na verdade, o que você precisa crer para você ter vida eterna. É impressionante o Evangelho de João, e por isso eu peguei esse texto, para nós refletirmos sobre a ceia do Senhor, o momento que Lázaro é ressuscitado dos mortos. O capítulo 11 inteiro vai contar, ou vai trazer essa revelação de Deus, esse relato desse milagre extraordinário que Jesus fez. Mas você vai prestar atenção que ele é um milagre diferente. E por que é diferente, pastor? Porque Jesus já havia ressuscitado pelo menos 2 pessoas antes. Só que agora ele está num evento, na casa, lembra, e João destaca que Maria aqui é aquela que Jesus ungiu os pés de Jesus, ensinou e secou os pés de Jesus com o próprio cabelo. Jesus ficou amigo da família por aquele ato de humildade, de reconhecimento da sua deidade. E ele está longe, e aí alguém avisa que Lázaro, o amigo dele, estava morto, e Jesus então resolve voltar. E os irmãos conhecem, porque esse é um texto muito usado nas ministrações. E de repente Jesus encontra primeiro com Marta. Marta vai ao encontro de Jesus antes dele chegar. Já havia 4 dias que Lázaro havia morrido. E ele então, ela: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus: mas ele há de ressuscitar. E ela não entende nada, fala: sim, na ressurreição do último dia. E Jesus continua tentando mostrar para ela. Daqui a pouco ela vai, conversar. Quando aquelas pessoas que estavam ali começam a perceber que Jesus chegou, e alguém sempre murmura, né? Você é murmurador, você hoje vai ficar liberto disso. Porque eles falam assim: olha, se ele tivesse aqui, a Bíblia, o texto é o seguinte, o verso 37, e alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego também fazer com que este não morresse? Olha só, alguém está vendo?
Ele deu vista para o cego, por que ele é tão amigo deles e tal? Sempre tem alguém que murmura. Jesus sabe o que está acontecendo, porque Jesus, quando aqui esteve, foi 100% homem, mas também 100% Deus. E pelo poder do Espírito Santo, ele discernia o que aquelas pessoas pensavam, imaginavam, pretendiam, né? E naquele discurso com Marta, Jesus fala um negócio muito profundo, né? Diz assim: ó Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você assim: ó, venha viver, sai para fora. É sobre isso que eu quero ministrar. Uma mensagem breve, curta. Minhas mensagens normalmente são longas, por isso que eu só posso ministrar no dia da ceia, senão o povo vai embora antes, né? E olha, meus irmãos, Jesus então fala ali com Marta e esse texto nos faz entender uma coisa assim impressionante, porque antes de ressuscitar Lázaro, Jesus se revela, e é uma das 7 vezes no Evangelho de João que ele disse eu sou. Ele diz assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. E ele falou isso antes de ressuscitar Lázaro, para acalmar as irmãs dele. Ele, ó, fique calmo. Então, quando você estiver muito tenso, apreensivo, fique calmo. Porque era um ambiente de morte. A morte é um desafio para o ser humano. Apesar da gente saber, da Bíblia nos dizer, que o dia da morte é melhor que o dia que a gente nasce. Mas a gente ainda continua muito apegado a essas coisas aqui, não é? Na maioria das vezes a gente esquece do que está pronto e preparado para nós, se nós formos fiéis ao Senhor, tivermos em comunhão com Ele, e sempre dignos, não pelas nossas obras e atitudes, mas pelo poder que há no sangue de Jesus, que nos purifica do pecado. Se nós estivermos em comunhão com Ele e participando da ceia do Senhor, que é uma demonstração objetiva, clara, efetiva, a participação da ceia é um momento de dizer, olha, eu estou em comunhão, eu sou salvo. Eu sei que os calvinistas questionam a gente, por que vocês têm certeza que eu sou salvo? Porque a Bíblia diz que eu sou. E eu creio na Bíblia. E eu creio na Bíblia, inclusive, para eu ser salvo. Não é? Mas, Jesus, no capítulo 11 do Evangelho de João, ele diz para nós que Ele é muito mais que um Salvador que sofreu. Então, no momento aqui de celebração da ceia, nós temos que lembrar, pensar, refletir nisso. Ele é muito mais que um Salvador que sofreu por mim e por você. Mas Ele é um Senhor que vive. Jesus vive, Ele está vivo. Porque Ele mesmo disse, olha, Deus é o Deus de vivos. Deus não relaciona com pessoas mortas. E é por isso que eu quero te convidar, ó, você precisa sair para fora. Deus não relaciona com gente morta. Nosso Deus é um Deus dos vivos. Por isso Abraão está vivo, Moisés está vivo, Jacó está vivo, Elias está vivo, Enoque está vivo. Nosso Deus é o Deus dos vivos, não Deus de mortos. Nós precisamos entender isso sempre. Aleluia. Ele ajuda, Ele está aqui. Mas, e é impressionante porque a gente vai perdendo essa. Eu preciso, meus irmãos, a cada dia, a cada manhã, renovar minha fé, renovar minha esperança na vida eterna. Porque isso vai fazer com que o meu dia seja melhor. Isso vai fazer com que a minha comunhão com os irmãos seja melhor. Isso vai fazer com que a minha vida aqui na terra seja melhor. Se eu perder a perspectiva da vida eterna, eu vou ter dias terríveis, que podem me levar ao fracasso, ao pecado, ao erro, porque eu perco a esperança. Mas Jesus também diz, olha,
Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E é impressionante que a gente vai esquecendo dessas coisas. E a ressurreição de Lázaro nos ensina muito disso, para a gente não perder a esperança, nem desistir da eternidade. Muitas vezes, a tradição, o cotidiano da vida terrena, nos afasta da esperança, de crer, de entender, de desejar viver a eternidade com Deus. Muitas vezes. Por isso, se eu de fato quiser desfrutar daquilo que Paulo descreve, mas ele descreve ao mesmo tempo que ele não diz absolutamente nada, como que a Bíblia é, que ele fala assim, sabe o que tem lá para mim e para você? Deus já revelou para nós, mas ele revela de uma forma, porque ele fala assim, olha, é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem. Isto é, nós não conseguimos, elocubrar, nós não conseguimos organizar um pensamento do que é a vida eterna, do que é o céu. Olha que coisa tremenda, que coisa tremenda. Já pensou a gente cantando no céu? O som não vai estar ruim, né? Não vai precisar de sol, porque é a glória do Senhor que vai iluminar tudo. Eu não vou sentir a hérnia aqui, o outro não vai sentir a dor de cabeça. O pastor Eliseu vai ficar livre do Parkinson, não é? Para sempre, né? E nem vai precisar do negócio que ele botou dentro do cérebro dele, que também é uma coisa meio maluca assim, difícil de entender. Mas é porque lá os nossos corpos serão gloriosos. Nós voltaremos a ser imagem e semelhança de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, mas para viver uma vida descrita por Deus, por aqueles a quem Ele revelou a vontade dEle por meio, e que está registrado na Bíblia Sagrada, e nada além do que está registrado na Bíblia. É necessário nós entendermos esse negócio da ressurreição. A nossa ressurreição vai ser diferente da de Lázaro. É diferente. Porque Lázaro, quando ele ressuscitou, ele veio com as roupas que ele estava. Sim ou não? A Bíblia diz que ele sai, né, com as faixas e tal, e precisaram tirar as faixas dele. Ele ressuscita com as roupas. Lembra da ressurreição de Jesus? Onde é que estavam os lenços ou os lençóis? O lenço e os lençóis. Onde eles estavam? Eles estavam lá no sepulcro. Não era mais essa veste. Não é mais essa veste, é outra veste. É a veste celestial, que a Bíblia diz que são vestes brancas. Eu e você irradiando a glória de Deus no céu. E aí a gente não vai mais cantar, eu vou cantar naquele lindo coral. Não, estou cantando nesse lindo coral. Isso é vida cristã, irmãos. Vida cristã não é só vir à igreja no domingo. Vida cristã não é só vir à igreja no domingo de manhã, no domingo à noite. Vida cristã é vida em plena e permanente comunhão com Deus. Vida que ama o pecador e abomina o pecado. Isso é vida cristã. Nós não podemos perder essas perspectivas, nos afastar desses fundamentos, porque os dias definitivamente são maus e só vai piorar. Não há nenhuma perspectiva de melhora do ponto de vista moral no mundo. Pode ser que nós vamos ter carros melhores, TVs melhores, casas melhores, porque a ciência está multiplicando, vamos viver mais tempo, não é? Mas isso são os passarinhos e as belas flores do hino 36 da harpa. Eles não podem nos encantar, porque isso é nada. Eu preciso ter uma vida cristã ativa, permanente, de comunhão com Deus. Hoje pela manhã, aqui no momento enquanto a gente esperava, a gente conversava com algumas irmãs. Irmão,
Hoje é dia da ceia. E olha o que Jesus nos fala: se você não estiver em comunhão com alguém, não venha cultuar. Conserte primeiro com seu irmão. Na verdade, venha, porque você vai encontrar ele aqui na igreja, né? Você vai encontrar com ele aqui na igreja. Não dá para oferecer o louvor, a adoração, se eu não gosto daquele irmão, se eu não gosto daquela irmã, se eu não gosto desse jovem. Não dá. É vazio a adoração. O culto é vazio. Ele não passa aqui do templo. Não chega na glória. Eu dizia isso hoje aqui pela manhã. Para desfrutar da vida eterna, é necessário, quase todos os dias, eu faço uma oração. Jesus, me liberta de mim mesmo. Para que a vaidade, o egocentrismo, essas coisas não invadam o meu ser. Todas as vezes que eu recebo um elogio, lógico, eu fico feliz, mas lá no meu interior eu falo: Jesus, tem misericórdia de mim. Porque senão eu começo a ser enganado com essas coisas e a vaidade toma conta, né? Aí você começa a ficar vaidoso e acha que é o tal. E não é à toa que Paulo, depois que ele conhece Cristo de verdade, ele fala: tudo isso que eu sou, né? Doutor, membro do Sinédrio, isso tudo é esterco. Isso não vale nada. E o apóstolo Paulo fala isso assim de uma forma muito genuína, porque ele teve um encontro efetivo com Cristo. Eu creio que você também terá hoje. Para desfrutar a vida eterna e viver isso que eu estou tentando descrever aqui, mas é impossível descrever a eternidade. É necessário ressuscitar da negligência. Você precisa ressuscitar da negligência. Você precisa ressuscitar do comodismo. Você precisa ressuscitar dos vícios. Você precisa ressuscitar da língua que fala mal do outro. Você precisa parar de se justificar diante dos homens e diante de Deus. Porque diante dos homens é fácil. É fácil. Chega aqui o pastor Noel e tal, não deu para eu ir lá. Não deu para eu fazer, não deu para fazer aquilo, pastor Eliseu. E é fácil, as pessoas entendem, nós entendemos uns aos outros. Mas Deus conhece os motivos reais. Deus conhece os motivos verdadeiros. Deus conhece os motivos efetivos. Nós precisamos ressuscitar das contradições aparentes da vida. Por isso, a palavra para você, porque ela ecoou no meu coração durante a semana inteira, é: vem para fora. Larga isso. Deixa a morte, deixa a miséria, deixa a mediocridade e vem para fora viver uma vida cristã, plena, de paz, de alegria, que enfrenta as adversidades e as circunstâncias adversas da vida de outra forma. Da forma que Jesus enfrentou, inclusive. Porque pensa em alguém que foi perseguido, caluniado, foi ele. Ele não fez mal para ninguém. Mas o ladrão na cruz ali reconheceu: olha, está certo, eu estou morrendo aqui porque eu fiz por merecer. Agora ele não. É necessário, meus irmãos. E aí eu quero te dizer uma coisa, para você fazer um paralelo com sua vida e ficar bem preparado. Viver vida cristã plena, fique tranquilo que haverá retaliações. É claro. Às vezes os pais da gente não nos entendem, nossos irmãos sanguíneos não nos entendem. O esposo não vai entender. Por que essa mulher acorda todo dia de madrugada para orar? Às vezes a esposa não compreende, por que ele fica ali, né, só orando e... É possível que alguns de nós aqui já fomos chamados rato de igreja, barata de igreja, que não quer sair da igreja. Quantas vezes? Quantas vezes? Mas você vai hoje de novo no evangelismo, você vai de novo. Você já foi sábado passado. Como se o reino de Deus a gente pudesse descansar. Como se a gente pudesse descansar. Mas olha, nós vamos daqui a alguns minutos
participar do corpo e do sangue de Cristo. Isso ficou muito enfatizado pelo texto lido pelo evangelista Júlio César, na leitura devocional introdutória do nosso culto. Agora, a comunhão com Deus requer de nós muito mais, ou talvez um pouco mais. Muito mais para alguns, um pouco mais para outros. E nós precisamos refletir nisso nessa noite. E por quê, pastor? O senhor diz que tem a ressurreição de Lázaro. Foi o ponto que fez com que os judeus decidissem matar Jesus. Jesus tinha ressuscitado alguém longe de Jerusalém. Agora ele ressuscita Lázaro. E Lázaro começa a andar pela cidade. A morte de Lázaro espalhou. Aí o sumo sacerdote, um deles, Caifás, disse: olha, nós temos que fazer alguma coisa. De vez em quando eu vejo uns irmãos dizer assim, né, quando Deus quer nos abençoar, Ele usa até o incrédulo, às vezes até o diabo age em nosso favor. Caifás fez isso. Ele era o sumo sacerdote, reuniu, temos que fazer alguma coisa. Porque se o clamor desse camarada chegar... E aí eu quero dizer um negócio para você se libertar de você mesmo e vir para fora. Quando o Sinédrio reúne, baseado no texto que está aqui revelado, descrito, certamente eles conversaram bastante. O que João faz é um resumo. Mas aí, para não dizer explicitamente por que eles queriam matar Jesus, certamente no debate veio a história do Império Romano. O Império Romano não admitia a rebelião. Uma província romana que entrasse em rebelião, quem gosta de história, estudou bem o Império Romano, o soldado ia lá e não perdoava ninguém, espada em todo mundo. Eles usaram isso. Não, porque o Império Romano está de olho. Se eles vierem aqui, eles vão destruir todos nós e vão achar que... Mas a gente sabe que no fundo, o que Caifás e os judeus, né, os fariseus, os hipócritas, que é um adjetivo e não a definição de uma classe. Fariseu, sim, é a definição de um povo, junto com os essênios, os saduceus e por aí afora. Eles, na verdade, eles estavam com inveja de Jesus. Eles estavam com inveja da liderança. Eles estavam com inveja. Jesus estava fazendo bem para as pessoas. Eles estavam com inveja dele. Porque ele estava curando as pessoas. Ele estava falando sobre o reino de Deus. Coisa que eles tinham ficado restrito às sinagogas. Ou às vezes naquelas orações longas, duradouras, no meio das praças, nas esquinas. Só para as pessoas ouvirem e achar que eles eram de fato santos. E Jesus faz diferente, não é? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve. O jugo da lei era duro, pesado. Porque um doutor da lei podia dizer: ó, Júlio César, você amarrou uma gravata para vir para a igreja, hoje não podia. Você vai ter uma condenação, vou te colocar uma pena. Ele criava essas coisas. É mais ou menos como algumas leis são interpretadas, né? Em função da conveniência. Não há conveniência para interpretação da Bíblia. Para entender e compreender o reino de Deus, a vontade de Deus e a eternidade. Caifás fala assim, ó, alguém tem que morrer pelo povo. Olha que discurso fajuto. Eles estão cheios de inveja da liderança de Jesus e do bem que Jesus fazia. É preciso se libertar disso. É preciso se libertar da inveja. Eu ontem conversava com 3 dos nossos pastores, numa conversa informal. E eu ouvi uma história, eu repeti para eles. Eu usei, foi o exemplo do quindim, né? Quem conhece quindim aí? Um doce de padaria, quando a gente não tem dinheiro para comprar, a gente chega a salivar quando vê aquele negócio na padaria, né? Não sei se vende isso mais nas padarias. Quando eu era criança, vendia. E um pai chegou, ele tinha 2 filhos, e vem cá, meu filho.
Vou te dar um quindim. O menino ficou muito alegre, muito feliz. Ficou muito feliz. Né? Não sei se ainda tem, mas quem é da minha idade aqui sabe que eu estou... É um doce gostoso. Doce que você mais gosta. Pai chamou, eu vou te dar esse doce aqui. E a criança ficou muito feliz. Chamou o irmão dele. Vem aqui. E deu 2 doces. Para você eu vou dar 2 doces. Quando ele deu 2 doces para o irmão, um olhou para o outro e falou assim, mas você não concorda? Ele disse, não é justo dar 2 doces para ele. Aí o pai dele falou, então vem cá. Você está desconstruindo a sua alegria de ganhar um doce que você não tinha. Você não tinha nenhum doce. Você está deixando a inveja matar a sua alegria. Porque você deveria ficar alegre porque você tem um doce. E não ficar triste porque o teu irmão recebeu 2. Vem para fora. Se libertar de você mesmo. Não deixe que essas coisas, incluindo a inveja, mate a ação do Espírito Santo na sua vida. Não permita isso. Não permita isso. Não permita isso, em nome de Jesus. Vem para fora. E meus irmãos, é impressionante como Deus quer, quando Ele quer fazer algo assim extraordinário, Ele manda a gente sair para fora, né? Eu vou mencionar aqui pelo menos 2 vezes que Deus fez isso. Primeiro, Caim cometeu o assassinato, a geração de Caim começou a progredir na terra, eles eram maus, matavam as pessoas e tal. Aí a Bíblia diz que Deus olha do céu, não vê nenhum justo na terra, fala, eu preciso fazer alguma coisa. E resolve, acha um pregoeiro da justiça, acha Noé. Noé, vem cá, você quer dar uma de doido assim? Viver uma vida diferente? Quero. Então você vai fazer uma arca. Para quê? Porque vai vir chuva. Não chovia naquela época, ninguém sabia o que era chuva. A Bíblia diz que a terra era umedecida com vapor que saía do solo. Mas não é? É como hoje a gente fala da eternidade, da vida eterna, do arrebatamento da igreja. A racionalidade humana não quer admitir isso, talvez nem você admita mais. Mas sai para fora. Noé faz a arca, chove. Os descendentes de Caim foram dizimados da terra. Não sobrou ninguém, porque Noé não era descendente de Caim. Não sobra ninguém. 40 dias, 40 noites chovendo. Os irmãos conhecem a história. A arca pousa no monte Ararat, onde hoje é a Armênia. A de Cruz também é cultura. E Noé está ali, não sabe se... Deus chega para ele, Noé, sai para fora. Sai Noé, os filhos, as filhas, a esposa dele, e Deus fala assim, cresça, multiplique, encha a terra, governe a terra. Mas foi preciso, se ficasse na arca, ele ia primeiro comer as girafas, depois os leões, depois as lagartixas, ia comendo os bichos. Um dia os bichos iam acabar lá dentro da arca e ele ia morrer também. Assim são muitos crentes, irmãos, que não querem ressuscitar da hipocrisia, do comodismo, da negligência, da religião, dessas coisas. Está morrendo dentro da arca. Mas não é só isso. O outro exemplo que eu quero mencionar é que o homem falhou no Éden. Após o dilúvio, o homem falha novamente, porque a terra novamente se corrompa. Como nós somos assembleanos, somos dispensacionalistas clássicos, então nós cremos nas dispensações. A humanidade se corrompe. Aí Deus fala, bom, tem que ter aqui um novo momento com aqueles a quem eu amo tanto. Eu quero criar uma dispensação nova, que alguém chama patriarcal, outros chamam dispensação da promessa, mas é a mesma coisa. Abraão, o que Deus diz para Abraão? Sai do meio da tua parentela. O que Deus está dizendo para você? Sai da sua vida medíocre.
Sai do vício. Sai da vaidade. Não é? Sai da vaidade. Não só isso. Quando a igreja de Corinto começa a ser a igreja que nós conhecemos, que a Bíblia relata, cheia dos dons espirituais, aí quem leu as duas, ou quem não leu sempre deve ler, porque os crentes gostam de ler a Bíblia. E Paulo vai exortar aquele povo, lá no capítulo 6, o verso 17 e 18. E Paulo fala assim, ó, e disse Deus, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Aí a conclusão é lógica, né? E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Sai do meio deles. Não adianta ficar lá. Não adianta ficar lá. Como que você quer chegar na eternidade? Né? Não basta compreender que Jesus é Deus. Não basta compreender e celebrar como hoje nós estamos fazendo sua morte, a sua ressurreição, o seu sacrifício vicário, portanto, o seu sacrifício substitutivo. Não é suficiente. Pilatos também entendeu que Jesus era inocente. Pilatos sabia. Pilatos entendeu, ele compreendeu que Jesus era inocente. Mas o que ele fez? Nada. Ó. Tem uns pastores que gostam de pregar ensinando, né? Eu não vou molhar o púlpito não, fique tranquilo. Lavou as mãos. Não adianta você saber. Não adianta você entender. Tem que fazer alguma coisa. Tem que viver a vida cristã. Tem que crer no Senhor. Tem que crer na força do seu Senhor. É necessário sair e ressuscitar. Para uma vida nova, para novidade de vida. É necessário. Nós precisamos fazer como Paulo fez. Como Abraão fez. Creu e foi sem saber para onde ia indo. Para onde ele estava indo. Com nós é até diferente, porque nós sabemos. A gente só não consegue descrever. Mas nós sabemos para onde nós estamos indo. Tem alguém aqui que não sabe? Nós sabemos. Eu sei para onde está indo, você sabe? Só quem sabe aí, glorifica a Deus. Porque foi Ele que preparou esse lugar para você. Foi Ele. Aleluia. Pilatos não teve coragem suficiente de enfrentar o mundo. Não teve coragem suficiente de enfrentar a elite judaica e dizer assim, ó, ele é inocente, eu não posso matá-lo. Ele não teve coragem. Como muitos de nós hoje não temos, estamos simplesmente lavando as mãos. Mas hoje Jesus está dizendo para você, sai para fora. Saia. Ressuscite. Receba dinamismo. O dínamos, o Espírito Santo na sua vida. Receba para você ter outras atitudes, outras experiências, para você viver a experiência lá do Antigo Testamento. Aclama a mim, responder-te-ei, vou te anunciar coisas grandes, firmes, que você não sabe. Olha que promessa gloriosa. Olha que promessa gloriosa. É interessante que quando Jesus encontra com Marta, nesse episódio, do capítulo 11 do Evangelho de João, da ressurreição de Lázaro, que Jesus, né? E sua irmã, Maria era muito reflexiva, Marta era muito ativa. É bom pregar sobre Marta e Maria, né? São dois tipos, ou duas tipologias de crentes na igreja. Os dois são bons. Os dois são amigos de Jesus. Os dois tipos, as duas tipologias creem em Jesus.
As duas tipologias vão estar na eternidade com Jesus, não tem uma melhor que a outra, só são diferentes. Mas Jesus pergunta por Maria: Marta, cadê Maria? E quando Marta vai, Maria, o mestre chegou. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? E ao dizer para você o que está lá escrito no verso 29, eu vou te convidar para você ter a mesma atitude hoje. Porque a Bíblia diz lá no verso 29, que ela, Maria, ouvindo isso, levantou-se logo. Maria não ficou, não, mas eu preciso agora raciocinar aqui, porque meu irmão, como é que vai ser isso? O mestre, a ressurreição, a vida eterna, a eternidade, como é que é? Bom, como é que eu organizo essa tese? Como é que eu sistematizo, né? Como é que eu sistematizo essa teologia? Como é que eu faço aqui sobre o arrebatamento? Como é que eu vou debater com alguém? Como é que eu vou... Não, a Bíblia diz que Maria levantou-se logo e foi ter com ele. Você pode ficar de pé? Jesus ouviu isso aqui da irmã de Lázaro. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E a hora que eu li esse texto, eu fiquei pensando em vocês. Alguns estão viajando de férias e tal. Aí a gente pensa na igreja, nos irmãos. Pastor, o senhor consegue? Eu olho, porque cada um tem um jeito, né? A minha memória é fotográfica. Por isso que eu sei quando você não vem da igreja, você sempre senta no mesmo lugar, eu vejo que você não está ali e eu converso com os pastores. Olha, não vi fulano na igreja, vamos ver o que está acontecendo. E quando eu leio o texto inteiro, né? O capítulo inteiro, e algumas coisas eu fiquei pensando, que ela disse, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E é claro que nós nos preocupamos com alguns, ou com todos nós, porque a Bíblia me ensina vocês, a nós todos, dizendo, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu sei os apertos que eu já passei lá na minha juventude pela minha arrogância. Eu achava que eu era o crente imune, bati com a cara na parede. E se não é a misericórdia de Jesus, eu não estaria aqui. Eu já passei por isso. Mas o Senhor foi misericordioso comigo. Então, a diferença daquela fala de Marta, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, para hoje, para você, é que Jesus hoje está aqui. E você não vai morrer. Jesus está aqui e você não vai morrer. Jesus está aqui e você vai ter vida com abundância. Jesus está aqui e você vai ter uma vida cristã frutífera. Vai produzir frutos. Não morra na sua jactância. Não morra no seu orgulho. Não morra na sua vaidade. Aprenda a se entregar plenamente a Cristo. E Jesus resume isso assim, ele diz, ó, renuncia a si mesmo. Bom, então não é? O salmista revelou isso para nós muito antes de Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais tudo ele fará. Salmo 37, verso 4, 5. Aleluia. Eu quero orar por você, mas eu vou fazer uma oração, eu vou fazer uma inferência da oração que Jesus fez para ressuscitar Lázaro. O texto diz assim, ó, ele fala com Marta para tirar a pedra, Marta hesita,
Ele diz assim: eu já não falei para você que você crê, você vai ver a glória de Deus? Jesus fala isso, mas eu não estou pregando sobre isso. E aí ela crê, vai lá, tira a pedra. O texto diz, no verso 41, tiraram, pois, a pedra. E o que Jesus fala? Olha o texto aqui, ó. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que nem sempre me ouves. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. Jesus faz essa oração, é uma oração simples. E depois que ele diz, ele fala assim: Lázaro. Agostinho diz que se Jesus não tivesse citado Lázaro nominalmente, todos os defuntos teriam ressuscitado. Por isso que ele nomina Lázaro. Aí o texto, a Bíblia diz, né, que Lázaro então sai, né, o defunto sai com as mãos e os pés ligados com as faixas e o rosto envolto no lenço. O de Jesus estava dobradinho lá, as vestes de Jesus estavam lá, mas Lázaro não, ele saiu com aquelas vestes. Eu vou fazer essa oração por você.